Uma das mais belas plantas da Terra corre o risco de desaparecer. Originária das regiões tropicais da América do Sul, a helicônia pertence à família das bananeiras. É um grande arbusto com até 3 metros de altura, com flores de cores vibrantes, ricas em néctar que atraem pássaros como o beija-flor. Podem ser encontradas principalmente nas bordas de florestas, clareiras e nas matas ciliares. Calcula-se que existam atualmente mais de 180 espécies de helicônia, 40 delas só no Brasil. São conhecidas como bananeira de jardim, caeté, bico de guará, pássaro de fogo e flor de papagaio, entre tantos nomes. Mas, segundo um artigo publicado no jornal científico Plants People Planet, cerca de 87 espécies de helicônia, ou seja, 47%, estão em extinção. As maiores ameaças são o corte ilegal, perda e fragmentação de ambientes naturais, presença de plantas invasoras e mudanças climáticas. Segundo o levantamento feito por pesquisadores do Museu Norte-Americano de História Natural Smithsonian, muitas dessas espécies estão fora de áreas protegidas e de jardins botânicos. Os cientistas recomendam que as helicônias deveriam ter prioridade em projetos internacionais de conservação da flora, como uma das plantas mais apreciadas pela sua beleza e também uma das mais ameaçadas do mundo. Está no ar o Repórter Eco, com informações importantes que contribuem para a busca de um mundo melhor e mais digno. Os temas de destaque: a saúde do nosso planeta, a superexploração dos aquíferos e o comportamento do maior felino das Américas. Veja os detalhes do programa de hoje. A Terra está doente e precisa de cuidados, alerta um estudo internacional. Pesquisa revela que mais de 50% dos rios brasileiros analisados estão secando por causa do uso sem controle das águas subterrâneas. E um monitoramento da onça-pintada mostra que muitas vezes a espécie corre risco ao se aproximar de estradas e de áreas agrícolas. Após passar 178 dias no espaço, o astronauta da NASA, Ron Garan, declarou que a percepção que temos da Terra é uma grande mentira. Do alto, ele observou que o nosso planeta é, na verdade, pequeno e vulnerável. Um estudo confirma a observação do astronauta. A Terra está doente, com temperaturas extremas provocadas pelas ações humanas. A Terra, o único lugar conhecido até agora do universo onde é possível existir vida, está doente e pede socorro. É o que mostra uma pesquisa realizada anualmente desde 2017, que reúne 12 instituições e é liderada pela Universidade Estadual do Oregon, nos Estados Unidos. O estudo analisa dados científicos para entender a situação atual da crise climática. Entre eles estão temperatura da atmosfera e dos oceanos, medições do ritmo de degelo na Groenlândia e Antártida, desmatamentos e perdas de biodiversidade. Entre os resultados alarmantes estão a mais elevada concentração de CO2 na atmosfera e o aumento significativo de produção de metano nos últimos 2 anos, gases poluentes causadores da crise climática e a mais alta temperatura média global já registrada. A gente continuou com uma emissão de gases de efeito estufa, tá? Então, carbono, metano,
metano, óxido nitroso. Existe uma inclusão significativa de outras matrizes energéticas, mas a matriz energética básica, que é essa baseada em carbono, em petróleo, às vezes ainda carvão, etc., ela continua sendo uma matriz que não sofreu a redução esperada. A acidificação dos oceanos, que afeta os ecossistemas marinhos, também bateu recorde. Os oceanos regulam o clima, também são grandes fontes de captação de carbono, né? Uma boa parte, na verdade, do oxigênio que a gente respira, ele é processado nos oceanos, né? E ele está muito poluído. A gente não tem conseguido alcançar metas que seriam daquela de tentar reduzir a perturbação de ecossistemas que são muito importantes. Então, a gente tem desde os recifes de corais, que são muito importantes nos oceanos, até a floresta amazônica, eles estão sob estresse muito importante. No Brasil, a intensificação do aquecimento global pode ser sentida em diversas regiões. Então, a gente tem só no Brasil, né, enchente no Rio Grande do Sul, seca na Amazônia, seca no Pantanal, uma quantidade de incêndios que, é óbvio, tem um fator criminoso do homem colocando fogo, mas a seca extrema colaborou de forma importante para que ele fosse tão extensivo. Outro fator preocupante levantado pelo estudo é o gasto mundial com as guerras. Que a gente investe mais em guerra do que em solução climática. Isso é um gasto enorme e é uma destruição enorme do ambiente. Eles estão queimando fóssil. A guerra também contribui muito para essa geração de efeito estufa. Problemas de saúde, perda de espécies silvestres, prejuízos na agricultura. A lista de impactos negativos das ações humanas é longa. Os eventos extremos estão destruindo cidades, né? Destruindo populações ou regiões onde as pessoas moravam, e isso tem um custo gigantesco para ser reconstruído. A mudança do clima prejudica de forma avassaladora a produção de alimentos. Isso torna a vida de todo o planeta e de todo cidadão, de cada cidadão, mais cara, e muitas vezes pior. As áreas verdes que estão no entorno das cidades, ou que estão como na Amazônia, as grandes reservas, elas melhoram o clima e o bem-estar. Mas essa destruição, essa mudança do clima prejudica os polinizadores naturais, e a gente tem um monte de comidas que necessitam polinizadores. A pesquisa internacional recomenda a restauração de áreas de vegetação nativa, a conservação das florestas remanescentes e a educação ambiental como alguns dos caminhos para um planeta mais saudável. Mas existe uma verdade inexorável, é que a mudança do clima é uma mudança que é imposta por uma minoria e sofrida pela maioria. Então, não há como você destrinchar. Então, se a gente olhar a população, de onde vem as maiores emissões, de onde vem a maior quantidade de consumo, a gente vai ver que isso está no hemisfério norte, concentrado em alguns países muito ricos. Tá? Então, isso não diminui a responsabilidade dos outros países, não estou dizendo isso, nem do Brasil, inclusive. Mas essa desigualdade tem que ser custeada por aqueles que são os principais emissores. Então, não adianta eu achar que eu destruo aqui e o outro ali vai ficar bem. Não é bem assim que a coisa funciona. A gente não está tratando do planeta da forma que a gente deveria, mediante essa situação. Agora vamos às principais notícias da área socioambiental. Pesquisa inédita publicada na revista científica Science revela que as megassecas, que duram pelo menos 2 anos, têm se tornado cada vez mais frequentes, quentes e devastadoras ao redor do planeta nas últimas 4 décadas. Foram analisados os dados de 1980 a 2018 e identificados mais de 13 mil eventos desse tipo no período. O Brasil apareceu 2 vezes
entre os 10 casos de seca severa. As florestas grandes e intocadas são melhores para abrigar e proteger a biodiversidade do que os fragmentos de vegetação. É o que comprova um estudo internacional liderado pelo ecólogo brasileiro Tiago Gonçalves Souza e publicado na revista Nature. O pesquisador afirma que a fragmentação da paisagem também compromete a capacidade de estocar carbono, um dos gases do efeito estufa. Durante visita ao Japão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou o jantar com o imperador Naruhito e deu início a uma ação diplomática para impulsionar a participação de líderes mundiais na COP30, a Conferência da ONU sobre Mudança Climática, que acontece em novembro em Belém, no Pará. Ambientalistas comemoram medida tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Em decisão unânime, o STF derrubou a chamada presunção de boa-fé no comércio do ouro. Na prática, isso permitia que garimpeiros ilegais praticassem crimes na extração do minério e pudessem legalizar todo o processo. O ministro Gilmar Mendes, do STF, retirou a mineração em terras indígenas da proposta polêmica de conciliação sobre o marco temporal. Considerado inconstitucional, o marco temporal é uma tese que propõe que os povos indígenas somente tenham direito às terras que estavam ocupadas por eles na data de promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. Você acompanha logo mais aqui no Repórter Eco. Mais da metade dos rios brasileiros corre o risco de ter redução no fluxo por causa do uso excessivo das águas subterrâneas. Uma pesquisa recente, publicada na revista científica Nature Communications, alerta para o impacto da superexploração de águas subterrâneas. Metade dos rios brasileiros avaliados está secando. Os rios são cursos de água doce que correm na superfície. São formados pelas chuvas ou por outros rios. Já os aquíferos são formações rochosas porosas, que armazenam água subterrânea. Essa água pode ser acessada por meio de poços. Um novo estudo feito por pesquisadores da Universidade de São Paulo, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e Universidade Estadual Paulista, em parceria com cientistas estrangeiros, publicado na revista científica Nature Communications, revela que mais da metade dos rios brasileiros avaliados podem estar secando por causa da superexploração das águas subterrâneas. A gente pegou dados dos rios da Agência Nacional de Águas e dados de poços, né, que são os aquíferos do Serviço Geológico Brasileiro. E a gente simplesmente comparou a diferença de nível entre os rios e os aquíferos. Então, se o aquífero o nível do aquífero estivesse bem mais abaixo que o nível do rio, por gravidade, né, esse rio teria cedido água para o aquífero. Obviamente, isso depende também das condições hidrogeológicas, do solo, do clima. A pesquisa analisou quase 18 mil poços em todo o território nacional. 55% deles apresentaram níveis de água abaixo da superfície dos rios mais próximos. E isso provavelmente estava acontecendo pelo uso excessivo de água subterrânea. Então, quando eu coloco uma bomba e extraio água, a velocidade de captação, de extração dessa água é muito maior do que um processo natural que acontece de recarga, né, no aquífero. O uso intensivo e sem controle da água para irrigação nas lavouras e a elevação da temperatura em regiões áridas e semiáridas são os principais fatores que levam ao problema. Se você tem um rio que ganhava água do aquífero e agora está perdendo, ou está começando a perder, você pode impactar aquele rio. Ou seja, você pode
diminuir um pouco a vazão daquele rio, e aí se você diminui um pouco a vazão, você vai mexer com todo o ecossistema, né, a microbiota, os animais, etc. E se for um caso até extremo, né, você pode diminuir a vazão a ponto de influenciar a comunidade ali que está com abastecimento público, ou até influenciar a geração de energia. A expectativa da Agência Nacional de Águas e de diversos estudos é que mais e mais regiões se tornem áreas ou semiáridas no Brasil, né? Então, a gente vai, obviamente, toda essa influência climática vai impactar os nossos rios, né? E aí, impactando nossos rios e aquíferos, vai impactar a segurança hídrica e depois a segurança alimentar da população. As áreas mais preocupantes são a bacia do Rio São Francisco, que abrange 6 estados brasileiros e Distrito Federal, e a bacia do Rio Verde Grande, em Minas Gerais e Bahia. As informações vão ajudar gestores a entender quais as ações prioritárias de recuperação dos rios muito impactados e evitar a exploração de águas subterrâneas nos pontos mais críticos. Dessas regiões, né, que a gente verificou as mais críticas, que foram ali a bacia do Rio São Francisco e a bacia do Rio Verde, são regiões ali onde a gente tem uma agricultura, né, crescente, pujante, e ali existe um processo de aumento, né, de uso de água subterrânea, de irrigação em geral, né. E dentro dos usos pelo uso da água, né, a parte de agricultura, indústria, são os que mais usam água, né. Outro problema apontado pela pesquisa é sobre o grande número de poços ilegais no Brasil, o que dificulta o mapeamento. A maior parte dos poços brasileiros são ilegais, ou seja, a gente não sabe onde eles estão, não sabe de nada deles. Então a gente usou só aqueles que a gente tinha certeza, né? Falta de abastecimento de água para uso humano, alterações nas dinâmicas dos ecossistemas e até falhas na geração de energia. As consequências atingem pessoas e o meio ambiente. Se você afeta até 10%, 20%, você pode mudar o ecossistema aquele corpo hídrico. E aí, se você muda aquele ecossistema, você vai primeiro impactar o que a gente chama de macroinvertebrados. São pequenos insetos. Aí você me fala, mas insetos não tem muita importância. Opa, inseto não tem importância. Inseto é o começo da cadeia alimentar no rio, né? Então, se você impacta aqueles macroinvertebrados, você está impactando moluscos, etc., até chegar nos peixes, né? E aí o impacto é geral. Boas práticas agrícolas para controlar a erosão do solo, reter água da chuva, além de recuperação de áreas de pastagens e de proteção permanente, são alguns caminhos para garantir a saúde dos aquíferos e dos rios. Para isso, os pesquisadores ressaltam que é fundamental pensar em gestão da água de forma integrada. Eu acho muito importante a gente ter essa conscientização, né, as pessoas saberem, né, da importância da água subterrânea, da importância dela ligada à água superficial, sempre pensar que existe essa integração, que ambas estão juntas, né? E eu espero que a partir disso, né, novos estudos, novas perspectivas, novos projetos se iniciem, né, das pessoas tentando melhorar essas condições e garantir aí uma água, né, disponível, uma disponibilidade hídrica para as pessoas, né, nas futuras gerações. Também, é claro, para todo o serviço ecossistêmico que depende dessa água, né? Você vai ver a seguir aqui no Repórter Eco. Por onde andam as onças pintadas da América do Sul? Uma pesquisa revela que elas correm risco ao sair da floresta e passar por estradas e áreas agrícolas. A onça-pintada tem um papel importante no equilíbrio dos ecossistemas ao ajudar a regular a reprodução de espécies. Cientistas monitoraram com GPS o deslocamento do felino em diferentes regiões da América do Sul. A pesquisa comprovou que esses animais muitas vezes saem da mata e se aproximam de estradas e áreas agrícolas. Por isso, é preciso proteger os ambientes naturais onde vivem.
Ecologia do movimento, um ramo relativamente novo da ciência que estuda os processos biológicos relacionados à movimentação dos seres vivos pelos ambientes naturais. Ela pode envolver a busca por alimentos ou abrigo, a dispersão de sementes ou a reprodução. É estudada em conjunto com outras áreas e pode ajudar a entender, por exemplo, como uma população de mamíferos modifica paisagens ou como aves migratórias alteram ecossistemas. O deslocamento no Brasil do maior felino das Américas, a onça-pintada, espécie ameaçada de extinção, foi tema do doutorado em Ecologia, Evolução e Biodiversidade da bióloga boliviana Vanessa Bejarano Alegre. A pesquisa foi realizada na Unesp, Universidade Estadual Paulista, no campus de Rio Claro. O artigo científico, em conjunto com outros autores, foi publicado na revista Perspectives in Ecology and Conservation, ligada a uma associação brasileira. Qual foi a principal conclusão desse estudo? A onça-pintada realmente está presente onde ocorrem atividades humanas, nas áreas agrícolas e nas estradas também. Elas tentam evitar essas áreas e se movimentam bem rápido por ali, mas frequentam. E são os machos os que mais fazem isso. As fêmeas se resguardam mais, talvez para proteger os filhotes. Para realizar o estudo, a bióloga utilizou dados de outros pesquisadores, produzidos primeiro em 5 países da América do Sul, depois no Brasil, com foco no Pantanal. Aqui no país, 84 onças foram observadas. Nos colares usados por elas, são instalados equipamentos de geolocalização que permitem ver por onde e de que maneira os animais se movimentam. Ela ressalta a importância dos cientistas disponibilizarem os dados dos seus trabalhos para que a ciência possa avançar. O GPS não é uma ferramenta barata. O GPS não é uma ferramenta barata, então essa abertura de dados para outros cientistas e também para tomadores de decisões de políticas públicas é muito importante para ajudar na conservação das espécies. Isso ajuda muito para a conservação da espécie. O que esse estudo de comportamento pode nos indicar para nós, seres humanos? Ele traz algum alerta? Sim, a verdade, o estudo de Sim, porque as onças vão até as bordas das matas e isso pode causar conflitos com os criadores de gado. Se o rebanho estiver desprotegido, elas vão predar algum animal e muitos proprietários de terra vão querer eliminá-las. Também tem medo de ataque aos seres humanos, o que não é típico do comportamento delas. A gente observou que a saída das bordas das matas é frequente, mas elas não ficam muito tempo. Na verdade, precisam de grandes áreas florestais preservadas para viver, onde encontram abrigo e alimentos. Para poder viver. A pesquisadora ressalta que em vários locais da América do Sul, onde o gado fica protegido e longe das bordas das florestas, não há conflito com os proprietários de terras e que é preciso avançar nessa orientação para evitar o abate dos animais silvestres. Do ponto de vista socioeconômico, para que os criadores possam fazer crescer o agronegócio de uma forma sustentável, é preciso manter essa coexistência com as onças, ver essa relação como algo natural. É preciso capacitar os produtores para isso. Por que é importante que a gente conserve as onças? Por ser um animal de topo predador, Por ser um predador de topo de cadeia alimentar, a onça controla as populações de outros animais e mantém o equilíbrio dos ecossistemas. Ela precisa de grandes áreas naturais bem protegidas. Se tem onça, tem água, plantas, uma cadeia ecológica funcional. Ela também pode ser considerada uma espécie bandeira, um chamariz, para que se conserve outras espécies de animais silvestres. Para isso é preciso proteger as bordas das florestas e criar corredores ecológicos que permitam que se desloquem por dentro da vegetação natural. Para poder se refugiar. Por
por hoje é só. No próximo Repórter Eco, você acompanha mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor para todas as formas de vida na Terra. Até lá!